Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma conversa de mercado. Eu sou Márcio Norberto e o assunto de hoje é fit cultural e bem-estar no trabalho. Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio Alexandre Fernandes, que é CEO na Global Talent, uma empresa do Grupo Brain. Alexandre, uma satisfação conversar contigo. Obrigado pela presença. Prazer é todo meu. Obrigado, Márcio, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui contribuindo com esses temas tão interessantes. Estranhou o clima de Curitiba? Você chegou ontem na cidade, pegou uma chuva aqui logo de cara. Mas tudo muito parecido com São Paulo, principalmente o calor, né? Então, a gente está em casa aqui gostando bastante. Que ótimo, então. Alexandre, quando a gente fala em fit cultural e bem-estar no trabalho, logo vem à cabeça a questão da conexão com a organização. É isso mesmo? E fit cultural e bem-estar no trabalho são duas dimensões do mundo do trabalho que andam juntas? Então, o fit cultural e o bem-estar no trabalho estão intimamente ligados, né? Então, hoje em dia, as pessoas elas prezam muito pelo bem-estar no trabalho e nada melhor que ela esteja trabalhando numa empresa onde ela se adapte e se encaixe perfeitamente. Eu acho que perfeitamente é sempre complicado, mas quanto maior o fit do profissional com aquela empresa, seja com as suas missões, com a sua missão, com a sua cultura, com seus objetivos, né, com o seu propósito, muito mais fácil que ela consiga contribuir na sua capacidade máxima, com o seu melhor para essa empresa e se sinta feliz trabalhando. Hoje, a busca pelo bem-estar no trabalho, assim como na vida pessoal, tem sido amplamente procurado pelas pessoas e pelos profissionais. Então, nada melhor você trabalhar numa empresa cujos seus princípios estão alinhados com a mesma. Então, hoje, o bem-estar da pessoa, do profissional, está intimamente ligado com o que se espera dele da empresa e com o que ele pode colaborar para essa empresa. Então, são coisas que andam paralelas e tanto as empresas têm a necessidade de cuidar desse bem-estar do profissional para que ela consiga ter uma alta performance desse profissional. E essa ideia de fit cultural, de conexão que a gente está falando aqui, ela tem que estar presente desde o estagiário, o trainee, né, as posições de entrada na empresa até o alto executivo. Seria isso? Eu acho que o bem-estar do ser humano ele não está vinculado a nenhuma hierarquia, né? Então, tanto nas posições de entrada, então estagiário, analista, assim como um CEO, um diretor, todo mundo está buscando o bem-estar no trabalho, né? E o vínculo, né, do trabalho hoje em dia com a vida pessoal, familiar, etc., ele está sendo cada vez mais importante para que você consiga conciliar as duas coisas. Então, independente vamos chamar do nível hierárquico na empresa, o bem-estar e o fit cultural andam juntos e são peças fundamentais para que esse profissional tenha uma longevidade nessa empresa e também faça com que isso aconteça de uma forma agradável, né? Então, eu falo que sempre o objetivo ele é importante, mas a jornada é tão importante quanto. Então, se você não trabalhar no lugar que você se sinta bem, isso tem prazo de validade, né? A gente estava conversando nos bastidores ali, antes de começar aqui a entrevista, né, sobre o tempo de permanência. Antigamente, se permanecia muito mais tempo numa organização sem que você tivesse uma relação direta com o propósito daquela organização, né? Você entrava num trabalho para ficar, se aposentar. Antigamente era assim. E hoje mudou muito isso, né, Alexandre? Queria que você comentasse um pouco sobre esse aspecto. Eu acho que essa mudança ela tem uma relação muito grande com a cultura, né, atual. Então as pessoas querem as coisas muito rápidas, elas imaginam que também tem um potencial cada vez maior, tem buscado e o acesso à informação ele está muito amplo. Então você consegue se capacitar, você consegue ter um desempenho e uma evolução na sua profissão cada vez mais rápido desde que você tenha interesse. Isso te possibilita buscar coisas novas e também buscar coisas que façam sentido para a sua carreira ou para o seu indivíduo, né? Para a sua posição individual mesmo. Então, eu acho que antigamente tinha uma linha muito reta, né? Era uma carreira muito linear. Hoje a carreira ela pode ser não linear, né? Então ela pode seguir caminhos muito diferentes do que uma carreira tradicional que antes existia. Dessa forma, faz com que as pessoas busquem adaptação de uma forma mais rápida. Então, você não entra numa empresa para morrer naquela empresa, a menos que isso faça sentido para você. E, de novo, não tem certo e errado, né? Então, se aquilo fizer sentido, estiver bom, ótimo. Se não, nada mais
justo do que você procurar alguma outra opção. E hoje eu acho que as opções são maiores do que antigamente, né? Isso acho que vai muito do perfil também da pessoa, né? Se é mais tradicional, enfim, ela quer fazer essa permanência e para ela faz esse sentido, por que não ficar, né? Eu acho que tem a ver com o perfil, obviamente, mas eu acho que não é nem só questão de ser tradicional ou não. É mais ela se sentir bem no que ela está fazendo, né? E óbvio, tem muita gente que fica numa determinada posição, assim como fica às vezes em algum relacionamento, porque não tem coragem de mudar, né? E aí vai viver a vida inteira de uma forma pior do que poderia estar vivendo. Então eu acho que hoje tem esse catalisador que tem sido muito frequente, principalmente na geração mais jovem, que é a coragem de mudar. Então, se você tem essa coragem e de buscar o que você quer para você, as coisas acontecem de uma velocidade maior. Perfeito. E em relação assim à seleção, né, os processos de seleção, como é que a gente pode encaixar ou ao menos aproximar características que são subjetivas, mais pessoais, né, o que a gente chama de soft skills, né, o comportamento, com a cultura da organização? Porque isso também vai ajudar a manter, a reter a pessoa por mais tempo, enfim, Sim. né? Acho que a entrevista e a seleção é sempre um desafio, né? Então, a pessoa está ali para passar o melhor dela e você precisa tentar entender e descobrir quem é aquela pessoa, não só com relação à parte técnica, mas também com relação aos soft skills. Eu acho que para a gente fazer uma boa seleção, seja para o candidato, seja para a empresa, é muito importante você ter muita transparência. Então, aquele talento precisa entender o que ele vai encontrar na empresa, né? E a empresa precisa ser muito clara no que ela vai entregar. Eu acho que boa parte das contratações que não dão certo, isso não fica muito claro. Então, a empresa se vende de uma forma, às vezes, que não é a mais transparente e o candidato da mesma forma. Então, no recrutamento e seleção, é importante que o recrutador consiga tirar esses véus, né? Consiga desvendar quem é aquela pessoa, já tendo uma base muito sólida do que a empresa precisa e do que a empresa tem como missão, valores e propósitos para poder fazer realmente esse fit entre o candidato e a empresa. Então, é sempre um desafio, né? Não é uma atividade simples, mas é bastante compensadora quando você acha a pessoa certa para a função certa, né? E quando a pessoa já está há mais tempo, né? A gente falou há pouco daqueles que permanecem, né? Uma jornada mais longa dentro da organização. Para esses que estão há mais tempo, como é que é possível fazer um realinhamento em algum momento da jornada da pessoa dentro da organização? Porque a cultura também da organização ela vai se transformando ao longo do tempo, né? Sim. Então, em algum momento tem que fazer ali com que a coisa fique mais sintonizada, né? Como é que isso acontece? Acho que é uma cadeia, uma reação em cadeia, né? Então o mundo vai mudando, as organizações vão mudando e as pessoas precisam se adaptar. Então as pessoas precisam ir mudando a sua forma de trabalhar, mudando um pouco a sua conduta com relação à empresa, que também vai se adaptando às novas realidades. Então esse realinhamento ele é constante, Márcio. Não existe uma empresa e, por consequente, seus colaboradores que possam ficar ou se dê, né? Assim, tem o privilégio de fazer sempre mais do mesmo. Isso hoje não faz com que essa empresa tenha sucesso. Então esse realinhamento em todos os níveis hierárquicos e ao longo do tempo ele é necessário, quase que obrigatório, né? Então são raríssimas exceções, eu acho que é difícil até da gente imaginar quais são as empresas que são iguais se você pegar nos últimos 5 anos, não precisa nem ir muito longe. Mesmo aquelas mais tradicionais também, né? Que estão há mais tempo no mercado aí. Mesmo as mais tradicionais, que as mais tradicionais que não fizeram essa adaptação morreram, né? Então, a evolução tem sido constante na forma de pensar e na forma de você suprir a necessidade do seu consumidor, do seu colaborador também. Então, essa adaptação ela tem que ser constante. E até acho que a questão da pandemia também, né? É inevitável ainda você discorrer sobre qualquer tema e não trazer o aspecto da pandemia, porque ela fez com que muitas coisas fossem aceleradas, né? E acho que esse processo realmente de transformação da cultura também foi impulsionado muito pela questão da pandemia, né? Sim, eu acho que a pandemia reforçou o conceito onde as empresas realmente sentiram maior necessidade e uma dificuldade um pouco maior de difundir a sua cultura, até
pelo distanciamento, né, dos colaboradores, então home office, agora até o híbrido, isso ainda tem sido um desafio. Então acho que sim, acelerou a forma de pensar e a forma de criar alternativas para que essa cultura seja difundida de uma forma mesmo que remota. Então, em contrapartida, para as pessoas, trouxe um senso de necessidade de bem-estar que antes era meio colocado à parte. Então, as pessoas tinham antigamente uma disposição maior de se entregar quase que 100% ao trabalho. Não que hoje as pessoas não tenham essa vontade, mas lembram mais de como que eu vou conviver com a minha família, como que eu vou ter um bem-estar maior no trabalho, como que eu vou dividir meu tempo e não só viver para o trabalho e sim conciliar tudo de uma forma mais harmônica, né? Então você me dá uma deixa para a próxima questão que eu traria aqui, que era justamente esse aspecto do bem-estar no trabalho. Se as pessoas estão procurando organizações onde elas possam equilibrar melhor, né, a vida pessoal e vida profissional. Tem isso? Certamente, a grande maioria das pessoas tem buscado, e como o mercado entendeu que isso é importante, né, então as empresas também têm se adaptado e proporcionado isso para os funcionários. Então, o bem-estar, principalmente mental, tem sido uma procura tanto dos colaboradores como as empresas identificaram que as pessoas trabalhando de uma forma mais íntegra, né, e mais feliz, elas podem produzir ainda mais. Então tem sido um ajuste, né? O ponto de equilíbrio está sendo buscado aí entre empresa e colaborador, mas eu acho que as coisas estão se ajustando de uma forma bacana. E a questão do bem-estar, ela também se configura aí como um pilar importante, talvez até se equilibrando a questão do salário também, porque antes você tinha um salário bom ali, eu vou ficar e tal, não importa a questão do bem-estar, da saúde mental. Acho que isso está um pouco mais também sendo considerado, né? Sim, acho que não tem regra, né? Então tem gente que pode ser que busque um salário o melhor possível e não esteja muito preocupado com o bem-estar, mas isso tem mudado bastante. Então o salário indireto, né, ou o salário subjetivo, que seria o bem-estar, flexibilidade, a possibilidade de você estar com sua família, de você poder tratar o seu tempo de uma forma diferente, isso tem uma composição e um peso enorme hoje no benefício ou no pacote de benefícios que você oferece para o seu colaborador. Então, só o salário não é mais um fator tão forte quanto era antigamente para a retenção e para a seleção de talentos para a empresa. Então, se você não oferecer algo que possa contribuir com esse bem-estar do colaborador, muito provavelmente você vai perder grandes talentos, principalmente aqueles que podem escolher entre uma coisa e outra. Isso vale para os altos executivos também, para todos os níveis hierárquicos da organização? Para todos os níveis. Eu acho que todo mundo está buscando uma vida melhor, uma jornada mais gostosa, uma possibilidade de trabalhar com algo que goste para conseguir contribuir cada vez mais. Então, eu acho que sim, existe uma disposição em abrir mão de uma remuneração financeira por conta de um bem-estar e de um propósito que faça sentido para as pessoas. Perfeito, Alexandre. A gente está chegando ao final, né, desse bate-papo, dessa conversa, e fica o espaço se você quiser acrescentar algo mais, algo que a gente não tenha comentado aqui nesse momento, né, que você possa trazer, enfim, ou destacar algum ponto importante, a questão da própria saúde mental, né, e bem-estar no trabalho. Eu acho que o que a gente pode sempre colocar em perspectiva é que a gente, quando fala de trabalho, né, ou de empresas, de colaboradores, no final das contas a gente está falando de pessoas, seja do mercado consumidor daquela empresa, seja do colaborador, seja do gestor. Então, a gente conseguir cada vez entender como as pessoas pensam, ter um tratamento individual. Lógico que a empresa tem uma missão, tem um valor, então tem um direcionamento, né? Então, deixar muito claro onde quer chegar. A pessoa tem que se encaixar e tem que ter um fit com esse direcionamento que a empresa passa. Porém, as pessoas têm necessidades individuais, têm histórias individuais e o bem-estar não é igual para todo mundo. Então, na medida que você tenha uma empresa que consiga olhar isso de uma forma ampla e individual, na medida do possível, né? Não é para ter uma missão e um propósito individual para cada um, porque senão não é uma empresa. Mas um direcionamento único
com tratamentos, às vezes, que possam ser mais individualizados e mais humanizados. Dessa forma, você com certeza diminui o seu turnover, você consegue ter pessoas mais motivadas, com orgulho de trabalhar naquela empresa e com certeza vão entregar muito mais resultado. Alexandre, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, foi muito gostoso e muito oportuno poder conversar sobre esse tema. Até uma próxima. Obrigado.